Salve, salve, saudosistas de Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo. Olha eu aqui de novo com mais um programa Saudosa Fortaleza. Eu sou Eugênio Menezes, sou cantor, compositor, sou publicitário. Na década de 90, eu tinha uma agência de publicidade onde eu atuei muito aqui em Fortaleza e em vários segmentos, né, do mercado de Fortaleza e também do interior. Hoje nós vamos, nesse programa de 30 de dezembro, o último programa do ano, né? Nós vamos apresentar para vocês hoje uma reprise do primeiro programa que eu fiz aqui na Rádio Benfica. Estamos na Rádio Benfica aqui e esse programa está sendo gravado. Neste momento, se Deus quiser, né? Estarei na Canoa Quebrada, a convite do meu amigo Ricardo Bezerra. Eu queria que o Arcelino colocasse uma foto aí, que olha, o Ricardo Bezerra está promovendo lá o Sunset na Brother, lá na Canoa Quebrada. Ele que é proprietário da pousada Terral, lá no Aracati, em Canoa Quebrada. E se Deus quiser, estaremos lá. E eu queria aqui lembrar do programa passado, né? Do dia 23 de dezembro, que nós apresentamos aqui as lembranças de Natal, né? Lembramos também da Praça do Ferreira, né? Trouxemos aqui fotos e, inclusive, trouxemos a notícia de que o grupo de diretores lojistas, né? O CDL, está fazendo um estudo para fazer uma reforma na Praça do Ferreira, que está precisando, né? Que tanto tempo está precisando. Nós vamos ter, e aí, essa esperança de que esse ano de 2025, essa reforma chegue, né? Logo, e traga aí todos os benefícios que o fortalezense, né? Principalmente aquelas pessoas que vivem lá na praça, os comerciantes, merecem e precisam. Estamos aqui no último programa do ano de 2024. Eu queria agradecer a sua audiência por todo esse tempo aqui no grupo Saudosa Fortaleza. Esse grupo que é um apêndice, quer dizer, esse programa que é um apêndice do grupo Saudosa Fortaleza, lá no Facebook, né? E lá nós temos um grupo com mais de 26 mil membros e o fundador, o nosso querido ator Marrocos Anselmo, esteve com a gente no primeiro programa do Saudosa Fortaleza, né? Nós vamos ter a reprise agora. Mais uma vez agradecendo a sua audiência, agradecendo aqui a técnica do Arcelino Neto, que é diretor aqui da Rádio Benfica, agradecendo a todos que fazem essa rádio, aos radialistas que também aqui têm os seus diversos programas, bastante interessantes, né? E agora é só desejar a todos vocês um ano maravilhoso, repleto de realizações, que Deus possa estar abençoando você, a sua família, neste ano de 2025, né, que se aproxima. Então, feliz ano novo, vamos ver a reprise agora e até 2025. Até lá, tchau, tchau.
salve, saudosistas de Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo. Salve, salve, saudosista de Fortaleza, no Ceará e no mundo. Aqui no ar, estreando aqui na FM Benfica, o programa Saudosa Fortaleza. O programa Saudosa Fortaleza vai falar justamente do que ela fala, né? Da Fortaleza antiga. Nós vamos mostrar aqui muitas coisas interessantes, né? Eu queria me apresentar, eu sou Eugênio Menezes, sou publicitário, sou cantor, compositor. E o programa Saudosa Fortaleza, ele é um apêndice do grupo Saudosa Fortaleza no WhatsApp. O grupo Saudosa Fortaleza no WhatsApp, nós já contamos lá com mais de 26 mil membros e nós vamos também falar um pouco do grupo Saudosa Fortaleza. E aqui a gente vai falar de Fortaleza Antiga principalmente. Nós vamos fazer também link da cidade hoje, como Fortaleza está hoje, né? Vamos fazer um contraponto aí de Fortaleza Antiga e como Fortaleza está agora, né? Nós vamos fazer um passeio através de fotos, vídeos, histórias, mitos, polêmicas também. Vamos trazer aqui polêmicas sobre a cidade. Tem muita história aí. E agora, eu queria mostrar até uma foto que eu tenho aqui do bairro Aldeota, e eu queria fazer aqui para vocês, já mostrar exatamente essa questão de polêmicas. E porque eu sou de Fortaleza, né? Eu nasci em Fortaleza. Eu nasci que nem o Tiririca, nasci da minha mãe. Minha mãe me trouxe aqui para Fortaleza, lá no Hospital São Raimundo, lá em Messejana. Não, em Messejana não. No bairro, eu acho que ali é Bezerra de Menezes, não sei se ali é Jacarecanga ali, mas foi ali que eu nasci e fui levado lá para minha casa, lá na Aldeota. Então, eu cheguei em 64 e vocês percebem já aqui no monitor, eu tenho aqui uma Aldeota de 1974. Exatamente. Então, nessa época, olha só, estava sendo inaugurado esse shopping aqui, é o shopping Center 1, né? E aqui toda aquela parte ali que começou a virar um comércio, né? Porque ainda existiam os casarões, né? Que você pode ver aqui um casarão dos Macedos. Aqui nesse espaço aqui onde é o Casa Blanca, também um casarão. E eu vi esses casarões sendo derrubados, né? Eu ali, quando criança, já percebia toda a mudança ali na Santos Dumont. Eu sou testemunha ocular do que aconteceu ali naqueles arredores ali da Santos Dumont. E é interessante essa foto porque ela mostra também, aqui, vamos ver aqui. Aqui é a Vicente Leite, tá? Tem uns apartamentos aqui. E exatamente aqui era a minha casa, pronto. Essa aqui era a minha casa. Eu morava aqui e eu chegava aqui na Dom Luiz, percebe, ó, Dom Luiz não tinha nada de prédio, não tinha nada. Inclusive, eu tenho uma foto também, que depois eu vou mostrar, porque eu vou fazer, já vou dando spoiler aqui do próximo programa, que eu vou trazer no próximo programa a Avenida Santos Dumont. Então, eu vou falar aqui de tudo que ocorreu ali na Santos Dumont, as transformações que ocorreram nesse período, né? As derrubadas dos prédios, derrubada do castelo. Então, eu vou trazer isso no próximo programa. Mas aqui eu tenho uma foto que mostra, nessa parte da Dom Luiz, casinhas de pescadores, ainda, né? Na época que eu morava lá, e era areia. Eu falo isso para as pessoas não acreditam. A Dom Luiz ali, tudo era areia de praia. E tinha umas casinhas de pescadores. Ainda lá por 1960, aí eu estou falando de 68, 69. Tá? Depois que veio o comércio todo ali, o asfalto da Avenida Dom Luiz, né? Porque o asfalto da Desembargador Moreira, eu acompanhei também aquele asfalto ali. Eu brincava de bicicleta ali no asfalto, né? Não passava carro. Pelo menos na época do asfalto, né, não passava. Mas mesmo assim,
Antes não passava, o carro ainda não era esse trânsito horroroso que nós temos em Fortaleza hoje, né? Era tranquilo demais. Inclusive, você nota que os apartamentos não tinha muro, né? Porque era tranquilidade, né? Não tinha muro. Você percebe que andando mais para cá, você vai ter bem aqui, não sei se dá para ver aí vocês. Olha, aqui é o Colégio Batista, né? Que na época minhas irmãs estudavam no colégio, então era pertinho de casa. Então você nota aqui que ainda tinha muito casarão aqui, né? Essa foto é super interessante. Mostra aqui o Hospital do Exército e o bosque que fica em frente ao Hospital do Exército. Olha para você ver aqui como ele é um descampado, não tinha basicamente árvore, né? Hoje você tem muitas árvores. Dá para ver aqui em cima? Não, aqui mais em cima eu tenho ali a torre da Verdes Mares, né? Não, essa torre que não é da Verdes Mares, é em 74, então essa torre aqui em cima, que a gente está vendo aqui, é da TV Educativa, que também tinha sido inaugurada em 74. Então, continuando, né? Vamos fazer comentários, né, sobre as transformações das cidades. Vamos mostrar o ontem e o hoje. Nós temos fotos mostrando Fortaleza como era antigamente, fazer uma comparação. Infelizmente, a gente anda por Fortaleza, a gente vê um terreno ali, um terreno todo sendo preparado para algum outro edifício, né? E quando a gente vai ali pesquisar sobre aquele terreno, a gente se depara com uma casa belíssima, né? Uma casa ali da época de 50 ou 60. E é uma tristeza para nós saudosistas, né? Deparar com essas mudanças, né? Que algumas vezes realmente são necessárias, mas outras é só especulação mesmo e a vida segue. Eu queria dizer também que aqui no programa Saudosa Fortaleza, nós vamos ter vários quadros, né? Vamos apresentar aqui quadros para as próximas edições. Cada semana eu vou apresentar um quadro. Nós temos aí um quadro que nós vamos fazer Conversa na Calçada. Porque antigamente, vocês devem saber que existia conversa nas calçadas. A gente botava as cadeiras na calçada. Inclusive, nessa época aqui, que eu morava em 74, a gente fazia festas ali naquela rua, e brincava de roda, e fazia teatrinho, enfim. Era uma alegria, a gente tinha toda a liberdade para fazer isso, né? Hoje a gente não tem, inclusive, vamos entrar na polêmica daqui a pouco, quando eu vou falar aqui com o nosso amigo, o Edivar Rodrigues, que está aqui com a gente. Celino, o Edivar Rodrigues está com a gente aqui no estúdio. O Edivar Rodrigues é o mago dos contos antigos, tá? Ele é um administrador do grupo Saudosa Fortaleza e é um dos mais atuantes membros lá do grupo, onde ele posta fotos antigas e ele faz um conto sobre aquela foto. E o interessante é que quando você lê os artigos do mago, eu chamo ele de mago, ele é um mago, ele nos transporta para aquele tempo. Então, o interessante de ler o Edivar Rodrigues lá no grupo Saudosa Fortaleza é exatamente isso. Ele faz a gente entrar na foto, a gente passear pelos cafés ali da Praça do Ferreira, né? Mago, fala um pouco pra gente aí sobre essa Praça do Ferreira, os cafés. Vamos lá. Boa noite, Eugênio. É uma satisfação imensa estar aqui com você e com Marrocos Anselmo, que foi que me convidou a participar do Grupo Saudosa Fortaleza. Eu vou te cortar só um pouquinho, porque o Marrocos Anselmo, ele é o fundador do Grupo Saudosa Fortaleza e é o nosso entrevistado do dia hoje. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui no cenário, ok? Perfeitamente. Pronto. Aí é um prazer imenso estar aqui, né? E falando sobre o trabalho que é feito dentro do Grupo Saudosa Fortaleza, que hoje está com mais ou menos, acho que 25 a 26 mil integrantes, seguidores, e o trabalho que a gente faz dentro do contexto histórico e
analisando a nossa cidade, porque o que eu trabalho dentro do grupo é sobre a história. É um laboratório feito antes de cada crônica ser feita. As pessoas perguntam, mas onde você tirou isso? Não, tudo é estudado, é elaborado, é pesquisado justamente para ter autenticidade. É tanto que muitos dos seguidores do nosso grupo, eles dizem, eu vivi isso, eu passei isso, eu sou testemunho ocular da história. Então isso é muito interessante, é muito gostoso você fazer parte num grupo maravilhoso desse que tem tudo para chegar aos 30 mil em breve. Eu, o Mago, eu vejo que no grupo Saudosa Fortaleza, às vezes as pessoas olham para as fotos e dizem, nossa, que foto linda. A gente sente a emoção do membro, sabe? Do participante. Nossa, que maravilha. E agradece por a gente ter colocado aquela foto e tem as suas explicações, né? Isso é muito interessante. Esse é o programa Saudosa Fortaleza, que vai mostrar a Fortaleza Antiga. E assim, e a gente vai trazer, como o Mago adiantou, o Edvar adiantou, da presença do fundador do grupo Saudosa Fortaleza. Nós vamos sempre trazer também um entrevistado a cada semana. E são entrevistados famosos ou não, porque o que a gente quer aqui é bater um papo mesmo sobre Fortaleza. Inclusive, eu queria dizer que eu não sou um historiador. Eu sou apenas um saudosista e sou um entusiasmado, né, pelas coisas de Fortaleza Antiga. Então, estou sempre fazendo as minhas leituras, as minhas pesquisas, mas sempre de uma forma assim que eu possa passar simples, assim também como o Edvar faz lá no grupo. O Mago faz isso com uma maestria muito incrível, que ele, como eu falei, né, ele pega as pessoas e transporta para aquela foto mesmo, né? E hoje nós vamos ter aqui na nossa bancada o fundador do grupo Saudosa Fortaleza, né? E aqui eu quero fazer assim também uma pausa para agradecer, né? Agradecer o grupo Saudosa Fortaleza, agradecer a equipe de profissionais aqui da FM Benfica, nas pessoas do nosso diretor comercial, o Juraci Mendonça, que tem um programa também aqui, que é o Canta Fagner, programa super interessante, e o operador técnico Acelino Neto, que é um artista de mão cheia, é um talentosíssimo, também ele tem canal no YouTube, e é super interessante o trabalho do Acelino Neto. E eu quero também agradecer o controlador do Shopping Benfica, o doutor João Soares, que foi ele que me trouxe aqui para a rádio, de uma maneira assim bem especial, conversando com ele aqui nos corredores do shopping. Ele disse, vem cá ver a rádio. E aqui eu cheguei e já montamos o programa. Estamos aqui, agradeço demais a sua presença e já peço aquela coisa. Dá um like, compartilha, dá um joinha, né? Se inscreve no canal, dá uma força pra gente. E a gente te agradece imensamente. Então, nós temos uma vinheta. Vamos então rodar essa vinheta. Vamos começar o programa agora, hein? Agora que tá começando. E aí, gostou da vinheta? Compartilhe então, ok? Então vamos lá. Como hoje é o programa de abertura, eu fiz uma pesquisa sobre como tudo começou em Fortaleza, né? Onde foi que Fortaleza começou, como é que começou. E eu trago aqui dados históricos, mas, como eu falei, de uma forma simples, direta, rápida, para a gente conhecer a história ali de uma forma bem rápida. E eu vou contar aqui com a ajuda do Mago, né? Com certeza. E, Mago, é assim, Fortaleza começa ali, lá onde hoje é o bairro Barra do Ceará, né? Ele começa ali com a entrada, com a entrada dos desbravadores, né? Então, o Pero Coelho de Souza vem a mando da coroa para
para poder fazer aquele reconhecimento das terras e ali também fazer a defesa, né? E também vem em busca dos tesouros, né? Que já existia ali, bauxita, prata, e para controlar tudo aquilo, né? Tendo a resistência dos indígenas, né? Que são os povos originários, né? Da nossa terra, os verdadeiros donos, na verdade, né? E pegam eles ali e tem uma resistência fortíssima dos indígenas, né? Então, e ele já chega e monta lá o forte, né? O forte de Santiago. O que você tem a dizer, ô Mago, sobre essa entrada do Pero Coelho, que foi um dos primeiros lá em 1603, né? Porque assim, nós temos uma polêmica. Fortaleza, esse ano, em 13 de abril, 17 de abril, ou 13? Eita, agora foi a confusão. 13 de abril. 13 de abril. Nós tivemos agora o 298 anos de Fortaleza. Estamos chegando aos 300 anos em breve. Pronto. Mas historiadores vão dizer que nós temos mais 122 anos. A divergência. Porque eu prefiro acreditar que Fortaleza começou ali mesmo no Forte Channebock, né? Ali no Rio Pajeú. Mas aí, vamos lá. Porque aí fica registrado, é aquela coisa mais simples. Para mim, eu prefiro isso. Mas, lógico, nós temos uma história aí de reconhecimento de terra, de construção de forte. E lá no forte começa-se a aldeia, né? De indígenas e também daquelas pessoas que vieram construir o forte, né? Mago. Olha só, nós temos essa foto aí, que vocês estão vendo agora. É o começo, né? É o começo de tudo. O que você pode apontar aí pra gente, Mago, nessa foto? Bom, nessa foto, a gente pode analisar ela como os primórdios da nossa capital. Porque, como você falou, a partir do Forte de Santiago, que depois, com a invasão holandesa, se tornou o Forte Schonenbosch, foi que originou-se a cidade. Então, ali é o prenúncio de toda a nossa história, de todo o nosso começo histórico, social, político, começou a partir dali. O Marco Zero realmente é na Barra do Ceará. Ali, aquela foto ali é um Marco Zero. Mas a cidade em si, como ela se formou hoje, tanto socialmente, quanto politicamente, quanto na abrangência de expansão de bairros, expansão historicamente falada, ela começou através do forte que tem aqui, que hoje acho que é a 10ª região militar aqui. Positivo. A 10ª região militar. Positivo. Acelino. Isso. Acelino, nós temos um vídeo aí do Marco Zero. Coloca esse vídeo pra gente dar uma olhada. Né? E depois eu vou... Não. O vídeo... É uma foto. Isso, Pronto. foto. A gente já passou o vídeo, não é isso? Isso. Essa foto, então, exatamente aí é o marco, né? Que foi um presente da Junta da Galícia, dos Países Baixos, que em 2004 foi aqui presenteado a Fortaleza. E aí eles fizeram esse monumento que ainda está ali na Barra do Ceará. Desculpe estar interrompendo, é porque esse ponto foi exatamente o ponto onde se chegou aqui, Martins Soares chegou. Isso. E vamos começar a colonizar essas terras. Assim, Pero Coelho fez o Forte de Santiago. Vieram os índios e acabaram. O Martim Soares Moreno veio depois para fazer a defesa, para fazer a pesquisa sobre a terra. Mas só que o Martim Soares Moreno, ele tinha uma questão também com Pernambuco. Naquela época, Pernambuco ainda era ligado ao Ceará. E o Martim Soares Moreno, ele travava luta com holandeses em Pernambuco. Então, ele fazia as duas coisas. Ele estava aqui e ia para Pernambuco. No que ele ia, os índios pegavam e destruíam lá o forte. Porque ele pegou esse forte o forte que o Pero Coelho tinha feito, que já estava destruído, e reconstruiu e rebatizou ele como Forte São Sebastião. E aí, depois de 10 anos, né, ele teve que fazer essas viagens a Pernambuco. Quando ele voltou, o forte estava destruído
né? E aí vieram também holandeses, que pegaram o forte destruído, fizeram uma aliança com os índios para reconstruir esse forte. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Indígena, a gente fala eu estou falando índio porque eu estou falando de história. Mas indígenas, né, os povos originários, não eram, vamos usar uma palavra aqui, chula, mas eles não eram bobos, bestas, Não, né? de jeito nenhum. Não, eles eram inteligentíssimos. Então, Eram o que políticos, eram é políticos. isso? Como eles não tinham ali a tecnologia do armamento, da pólvora, eles se faziam de, não, vamos lá, fazer um acordo aqui com os holandeses, vamos construir o forte. Quando eles viam que podiam ali tomar aquele forte e tomar, né, a liderança, eles faziam isso e fizeram com os holandeses. Expulsaram os holandeses, arrasaram o forte mais uma vez, os holandeses saíram. E aí os holandeses voltam em 1694 e constroem o forte lá no Rio Pajeú, o Chonebosch, né? E eles constroem esse forte, aí sim, é um forte mais robusto, né? Eles trazem até quase 300 homens. E a intenção, Eugênio, só para te cortar sem querer, mas a intenção era justamente colonizar o Ceará e transformar o Ceará, assim como eles conseguiram dentro do Maranhão e de Pernambuco, tornar uma colônia holandesa. Isso. Essa era a intenção. E como eles não... E aí sim, lá em Pernambuco eles também fazem algumas conquistas, mas eles perdem, né? E quando eles perdem lá em Pernambuco, quando eles perdem o poder em Pernambuco, aí o Chonebosch também é entregue aos portugueses. E eles fazem uma nova reforma, e eu acho interessante. Aí já não é uma história tão antiga, mas o forte ali foi realmente tomado pelos portugueses, e ali começa-se realmente uma transformação. É reconhecido como uma vila e só depois é reconhecido como cidade, Fortaleza, né? Mas voltando aqui um pouco ainda na história, o Mago, eu quero dizer que o Martim Soares Moreno, ele teve uma contribuição também incrível na formação da cidade de Fortaleza, porque havia sim um interesse das extrações, né, dos minérios, da riqueza que havia aqui, que ainda tem no Ceará, tem muito, mas ele também fez um projeto de expansão da cidade, ou seja, ele fez um projeto agropecuário, ele colocou animais, né, para ser ali nas regiões e distribuiu sementes, né? Ele ajudou os índios, enfim, todos a fazerem um plantio para sustentação. Isso era um interesse também de que se formasse ali uma colônia. Houve todo um trabalho no tocante a fazer com que a cidade se tornasse aprazível para os que viessem de fora. Então, quanto mais eu deixasse aquela localidade com condições de povoar, mais interessante seria para ele. Então, esse projeto dele foi justamente baseado nisso, na coexistência nas pequenas manufaturas que seriam expostas na cidade. Positivo, Mago. E aí, no Chonebosch, acontece também a mesma coisa, né? Com a expansão da cidade, através ali de todos os recursos que tinham favorável para uma cidade crescer. Porque como é que nasce uma cidade, né? Nasce através de um local que favoreça alguma coisa, ou um rio, um braço de rio, solo muito bom, um solo fértil. Às vezes, uma cidade nasce pela construção de uma edificação muito emblemática, talvez uma igreja, alguma coisa assim, né? E aí, ao redor, começa a crescer a cidade. E o Rio Pajeú ali no Forte favoreceu isso. Favoreceu muito, muito. E o interessante, Maga, é que a cidade cresce no Rio Pajeú. Ela cresce sobre as margens do Rio Pajeú. Aí você chega ali na Dom analisando Manuel. Bem. Você chega na Dom Manuel ali, o Rio Pajeú. Imagina, Mago. Você é o mago das imaginações. Não, eu sou apenas um curioso. Então imagina ali o rio. Não era um rio, era o riacho Era Pajeú. um córrego.
era um córrego, mas imagina isso lá em 1700, vamos dizer assim, né? A cidade se formando, e aquele Pequenos riacho ali, casebres, uma casa aqui, outra bem aquele riacho acolá, aquela coisa servindo mesmo. de banho, servindo de alguma coisa, né, útil, que hoje, Hoje, infelizmente, é infelizmente, só não, alguma coisa que ninguém vê, que né? ninguém vê. É debaixo dos asfaltos das ruas, né? Mas, ô, Eugênio, o interessante, você falou num ponto aí, toda cidade, ela nasce de duas coisas. Eu, na minha concepção de historiador e pesquisador, toda cidade, eu acho que tanto ela medieval quanto a cidade atual, ela nasce de duas coisas. Primeiro, uma feira livre e uma praça. Então, isso é um ponto primordial para que uma cidade nasça. Uma feira livre e uma praça. A feira livre como setor de comércio e de troca de identidade, bate-papo, conversa, e a praça como o espaço E de político um e bom cultural. político, né? E do bom É o que político. eu ia E dizer, do né? bom político. E um bom político para poder reunir essas pessoas, né? Mas, o Edvar, como eu já falei, né? No próximo programa nós vamos trazer, eu e você, vamos trazer, Vamos ter um trazer, com certeza. compromisso, Temos um tá? compromisso. De Toda trazer a segunda-feira. Santos Dumont. Vamos aqui descascar a Santos Dumont, mostrando ali o que era, né? Os caseirões, Os casarões os antigos da Santos donos. Dumont, os donos. Vamos tentar pegar ali. O Al- Castelo do Plástico, como eu estava falando com o nosso entrevistado de hoje, que foi um crime que aconteceu ali. Sim, sim. Mas aí é assunto para a Ainda temos gente desbravar requisitos, ele, né? Para dar um gostinho, para dar um né? gostinho E ainda. nós vamos mostrar isso no próximo programa. Mas não, vamos aqui então dar uma pausa Vamos, com certeza. no assunto aqui de Marco Zero, porque foi mostrado já, né? Como exatamente começou o Fortaleza. E aí, eu passo agora para você apresentar. Ô, Celino, a gente pode fazer um breve break aí? Sim. Ok, então vamos fazer um brevíssimo break e vamos retomar e com o nosso entrevistado. Nosso entrevistado de hoje. Isso, vamos lá. Então. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, adultos e crianças, ao Shopping Benfica, o shopping do bem. Tornando aqui programa Saudosa Fortaleza. Mais uma vez eu peço para você dar aquele joinha, compartilhar. Vamos dar essa força para o nosso programa, né? E olha, eu queria dar um alô aí para todos que estão nos assistindo agora, né? Muitíssimo obrigado pela sua audiência, os nossos membros lá no grupo Saudosa Fortaleza. E agora eu vou pedir para o Mago apresentar o nosso entrevistado de hoje. É com imenso prazer que eu apresento a vocês aqui, nossos os queridos ouvintes, o nosso entrevistado de hoje, que é Marrocos Anselmo. Ele é ator, bibliotecário, filósofo e o fundador do grupo Saudosa Fortaleza. Seja bem-vindo, Anselmo. Emocionado, né? Um pouco nervoso. E, em primeiro lugar, querendo agradecer essa iniciativa através do Eugênio, que chamo de gênio, né? Agradecendo também a direção do Shopping Benfica, aos administradores da FM Benfica e a colaboração de vocês todos,
né, essa imensa satisfação. E agora nós temos um meio, um veículo de divulgar, mais um veículo, né, podemos dizer assim, para divulgarmos a nossa memória, a memória que é tão esquecida, né, que é tão, não é valorizada, infelizmente, e nós temos muita, mas muita história para contar, né? Eu estava aqui pensando nas minhas primeiras palavras, digo, meu Deus do céu, por onde eu começo aquela história de como eu me identifiquei com a cultura? Eu desde criança, porque desde criança eu fui acostumado a ir a cinema. Eu ia a cinema sozinho. Com 8 anos de idade, eu pegava... Licença, pode me dar? Sim, Aqui nós temos algumas perguntas para o Marrocos. Vamos lá. é só um resumo, né, da minha identidade cultural, como é que começou. Em casa eu já tinha referências musicais, né, dos meus pais, que eu frequentava os antigos bailes, e também que eu sou oriundo ali da aldeia Aldeota, que, poxa vida, para mim é um prazer. Eu nasci em casa, não nasci no hospital. Minha mãe sequer teve preguiça de ir para o hospital e eu nasci em casa, porque ela, Mas ela antigamente tinha, O que era né? natural, era As pessoas natural. gostavam disso. Gostava, né? ela tinha uma tia parteira, foi que me Olha arrancou aí. para a vida, né? Que legal. E a partir daí eu fui criado ali naquele meio com a família Brígido, uma família tradicional. E ali, naquele eixo ali, próximo ao antigo Colégio São João, que era ginásio, que já foi também clube dos diários também, foi uma época. E ali eu me criei, nasci e me criei. E fui admirando as coisas antigas, porque ali era um sítio, era uma coisa muito bacana. Casarões antigos e os objetos, né? Aquela arquitetura dos casarios, dos sobrados, né? Aquela coisa toda me fascinava desde cedo. Aquelas Mas, Marrocos, gramofone. me diz quais são as tuas lembranças de criança da cidade de Fortaleza, assim, eu sei, você está falando da Aldeota ali, da Ah, Santos tá. Dumont, mas qual é a tua lembrança, assim, mais nítida, de mais terna mesmo? Quando... A lembrança mais nítida, Eugênio, quando, na época natalina, por incrível que pareça, porque nós tínhamos aquela tradição de visitarmos a Praça do Ferreira, né, que tinha uma árvore antiga, né, que era bem iluminada, aquela coisa toda, e olharmos as vitrines. Aquilo era um passeio maravilhoso, e desde já você circulava, olhava aqueles prédios maravilhosos, né, como o da Caixa Econômica, que também já tinha sido Clube Iracema, se não me engano, e outras entidades. E então isso me fascinava. E uma das vezes eu lembro que eu ouvi até a música da Rita Lee, sem saber quem era a Rita Lee, cantando Bom José, né? Então isso até hoje isso me arrepia. Então foi a partir daí que eu comecei a descobrir Fortaleza pelo centro da cidade. E posteriormente eu fui descobrir um livro maravilhoso do professor Raimundo Girão, Geografia Estética Sim. de Fortaleza, tá? Referência Isso, É uma total. referência maravilhosa. Olha, quando eu comecei a ler o livro, pelo amor de Deus. Assim, fui descobrindo as coisas, as ruas, a nomenclatura das ruas, aquela coisa toda, os mapas. Então, foi despertando aos poucos. E agora eu estou complementando. Foi aí que tive a ideia de criar o grupo Saudosa Fortaleza, a partir daí, né? sim. Mas quais são tuas lembranças, assim, da juventude agora, né? O que é que marcou, qual foi o evento que marcou um personagem icônico ali daquela época de juventude? Não, eu vou um pouco antes da juventude, porque aqui tinha um programa na Rádio Iracema, né? Programa de rádio, programa de auditório, e eu conheci pessoalmente a cantora Aila Maria, que meu pai que foi que me apresentou. E isso também foi um marco para mim, né? Isso até hoje está na minha memória. A grande, saudosa Aila Aila Maria, Maria. né? Aila Maria está viva ainda, né?
Acho que até Sim, lá. Marrocos, eu era um rato de auditório, porque eu morei também ali no Dionísio Torres, ao lado da TV Tupi. Então eu estava ali sim. entrando nos programas ali do Porque hoje Augusto é Borges, sábado. isso, E Augusto Borges, show do Mercantil, Irapuã Lima, Irapuã né? Lima, isso aí também marcou a minha vida. Eu Na década morei. de 80, Irapuã Lima fez um sucesso estrondoso aqui na nossa As cidade. atrações que ele trazia, aquela coisa, tudo era sempre. As gincanas as Gincana, gincanas de bairro contra bairro, eu bairro contra bairro, participei. era muito Eu era interessante. macaco de auditório, né? Digamos. E então foi isso. E fui criando e tendo essa consciência, né? Aí vieram os shows, aquela coisa toda. Muitos shows no ginásio Paulo Sarazate, também já nos anos 80, já. Sim, ainda. Né? Rita Lee, Ney E Mato Grosso, aí os cantores da muitos. terra, Fagner, Leonardo. Exatamente. E outra coisa também, aos 19 anos, 1979, hoje eu estou com 64 anos, uma das coisas que me marcou a vida musicalmente foi o Massa Feira Livre, realizado no ano de 1979, no 1979, Teatro José de no Teatro José de Alencar, Alencar. onde eu tive a oportunidade de conhecer, de ver e declamar o nosso querido, saudoso Patativa do Assaré. Sim, sim. Uma Isso lenda aí. viva. Que legal, lenda que legal. viva. Na época, né? Na Na época era uma lenda viva. O evento Massa Feira dava aí quantos programas, né? Só falando do evento, Só falando do evento, Eu tive a oportunidade de trabalhar com Augusto Pontes, né? Augusto Pontes, na saudoso. Terraço Comunicação. E ali a Isso. gente conversou bastante, né? É incrível mesmo as histórias, viu? Muito, Tem muito, muita muito. história mesmo. E só para complementar também, depois eu fui morar no bairro da Vajota, realmente, e também conheci as casas noturnas, também de um grande colaborador das casas noturnas, que foi o Américo Picanço, né? Ele que instituiu as primeiras boates, né? Tinha Tatarana, ele trouxe o primeiro a casa de jogos, pinball. No Isso. centro da cidade tinha um autorama, Casa Marrocos, Hobby, Casa Fortaleza Hobby. é uma cidade que hoje tem quase 3 milhões de habitantes, né? Isso. É uma cidade enorme, incrível. Mas a gente vai, conversa, vai. A gente de repente, eu morava, eu era vizinho do Américo Picanço e vivia dentro da casa dele, né? No começo da adolescência, né? Incrível como as histórias vão se batendo. E frequentei ali as discotecas ali no começo, né? No final de 70. Na Beira-Mar tinha 80. Trastevere, tinha Casa Blanca, que tudo era E a propriedade. Tatarana na Praia do Futuro. Tatarana na Praia do Futuro, pois é. Então eu agradeço muito a Américo Picanço por ter nos oferecido esses bons momentos, né, de lembrança, porque afinal de contas É essa justa a coisa sua também, lembrança, né? É justa. A gente também, isso é cultura também, né? Isso. Viver a noite cultural, isso é muito bom. E como é que entrou o teatro na tua vida, assim? E aí, falando disso, eu quero que vocês também falem da evolução do teatro, né? Da época que você começou e hoje, como é que estamos, né? É engraçado, quando eu tinha a idade de 6, 7 anos mais ou menos, ali na Jacarecanga, que nós moramos em Jacarecanga, tinha um local que era o Grêmio Marcílio Dias, né, da Marinha, e tinha uma pessoa que fazia o papel de palhaço, né? Ela animava, era uma senhora, digamos assim, que fazia animações para os filhos. E aí eu comecei a admirar aquilo, né, aquela representação, e fui criando gosto, né? Aí eu digo, eu queria estar ali naquele local, eu queria estar ali, me apresentando, né? Não sei se era um tipo de vaidade já, até que nos anos 80 eu ingressei no curso de arte dramática da UFC, né? E juntamente depois com o seu irmão, Jorge Ritt, que hoje é um grande ator, saiu recentemente da novela do Rancho Fundo, com a atuação belíssima. Aproveitando para dizer que o Jorge Ritt vai estar com a gente aqui do dia 9, programa dia 9. Dia 9 de dezembro. Já está marcado e confirmado.
Então, Vamos pra nós tivemos uma peça que foi de conclusão do curso de arte dramática, dirigida pelo nosso querido diretor Bruno Correia Lima, que foi Viúva Porém Honesta, onde eu atuava também ao lado do Jorge Ritt, que deu um banho também. E aí nós seguimos, passou, essa peça teve um sucesso danado. Então, eu fiquei fiquei maravilhado com aquilo tudo, o resultado, porque o público aceitava. Nós tínhamos noites que tínhamos que fazer 3 sessões, porque o espaço era pequeno, o Teatro Universitário era um espaço pequeno, agora fizeram uma ampliação, mas que deu muito ibope, né? Infelizmente, acabou, as pessoas foram embora, algumas viajaram, outros foram Marcos, fazer você curso. fez um curta também, que foi o A Morte Chama, né? Que Ah, venceu tá. um festival O aqui em festival. Fortaleza. Isso também. Eu era, na verdade, de peças teatrais, eu tenho um histórico muito curto. Eu tenho mais de vídeos, né? E de propagandas Isso. televisivas, né? Que era uma coisa mais rápida, era mais, né? Não tinha tanto tempo porque é uma peça, por exemplo, a Viúva, nós passamos 9 meses para montarmos, mas enfim. E depois teve uma também do Wellington Arapuca. Júnior, não, Arapuca, isso, você lembrou bem, Arapuca, e depois de Arapuca teve a Estrela d'Alva, foi com a Ivanilde Você Rodrigues. atuou também com a Bia Lessa lá no Teatro de Alencar? Com a Bia Lessa, não, só fiz uma oficina com a Bia. Ah, não, o Dom Giovanni. E Dom Giovanni. Dom Giovanni, sim, com a Bia Lessa ela me convidou, né? Aí foi um período também curto, aquela coisa toda, porque o teatro também é efêmero, né? Aquela coisa. Mas enfim, eu não quero aqui Desse falar do trabalho teatro. de teatro, qual foi a que marcou mais, então? Ah, sem dúvida, Viúva Porém Honesta. Isso. Viúva Você Porém fazia o Honesta. papel de Dorothy Day. Dorothy Dalton. Dorothy Dalton, né? Dorothy Dalton, Incrível. porque... Me lembro como se fosse hoje a tua atuação incrível. Pois é, porque Viúva Porém Honesta, para quem não conhece, foi a única peça cômica do nosso grande Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, a única peça, a única comédia, né? Onde ele escracha o próprio jornalismo, que ele era um jornalista, torcedor do Fluminense, mas que já haviam feito uma montagem no Rio de Janeiro, então nós escolhemos, acho que foi o Jorginho que escolheu a peça. É isso, esse é meu referencial. O Nelson Rodrigues fez o Viúva Porém Honesta, é um drama, né? Eu não conhecia esse É um lado dramão, do Nelson Rodrigues, não. Mas é uma comédia mesmo. Sarcástica, ele Isso. tinha o lado Ele sarcástico. tinha esse lado mesmo, mas eu não conhecia Como é que tá o teatro esse hoje? trabalho dele, Desculpa. Como é que tá o teatro hoje? Não, hoje eu estou afastado, realmente. Não, querido. Eu tô perguntando sim, o teatro em Como é que geral. você vê o teatro? O hoje? teatro em geral. Eu acho que houve um decréscimo, sabe? Porque nos anos 90, anos 2000, era ativo. Teve o curso aqui, tiveram vários cursos de fora, né? Que deram incentivo, muitas peças teatrais foram montadas, mas realmente, assim, foi decaindo. Hoje são raras as peças cearenses produzidas. Marrocos, isso tem muito a ver também com o que você estava me falando ainda há pouco aqui nos bastidores, que eu até queria fazer a pergunta para ti, né? Na sua opinião, você como filósofo, né? A filosofia está mais presente hoje na vida cotidiana das pessoas ou era mais forte antigamente, né? Mesmo que de forma institucionalizada, né? A filosofia, ela hoje realmente está um pouco mais virada para a questão política, né? Hoje nós vemos aí que hoje tudo é política, né? Nós não temos mais estudos de grandes pensadores como Rousseau, Sócrates, Platão, não temos mais discussões sobre a filosofia. Eu passei por um curso realmente que foi, para mim, não me rendeu, eu sou sincero, não rendeu muito porque realmente não tinha aprofundamento, certo? Principalmente na parte da questão religiosa, né? Nas nossas tradições, não enfocava o candomblé, que é uma coisa riquíssima, Riquíssimo. né? E ficou só nisso, era uma coisa mais
para o lado socialista. Não que eu esteja aqui condenando o socialismo, jamais. Mas que realmente era virado só para a questão socialista. Então, hoje a filosofia está dando lugar aos aparelhinhos aqui, né? Infelizmente. Então, eu digo que há uma divisão antes e depois do celular, né? Eu vou te pedir Não sei se vocês licença concordam. para fazer uma pergunta para o Mago e depois eu faço a mesma pergunta para você. Mago, cidade de Fortaleza, né? É a Fortaleza antiga. Se perdeu no tempo? O que você acha que melhorou na cidade de Fortaleza? Eu vou lhe falar em dois contextos. O primeiro é que a cidade antiga, ela continua viva através das histórias que, infelizmente, pela tecnologia a gente consegue ver hoje. Mas no tocante no presente e no futuro, ela está se perdendo. E as gerações que estão aqui dentro e as que há de vir, eles não vão ter um conhecimento social, histórico, acerca da nossa história. Nós temos hoje eu, você, Eugênio, Marrocos, e aquela geração que está chegando aos 50, 60, 70 anos, que está indo embora. Nós vamos virar poeira. Mas a geração de hoje, eles não conhecem o bode oiô, eles não conhecem a passeata das crianças de 1912, que foi um acontecimento que houve na Praça Marquês de Herval e acabou na tragédia na Praça do Ferreira. Se você perguntar a uma criança hoje em qualquer escola, seja particular, estadual, municipal, eles não sabem. Ninguém tem o conhecimento histórico de nada de Fortaleza Antiga. Eu complementando aqui, Edivar, nosso grande mago, que é uma Obrigado. satisfação quando eu convidei. Esse homem não parava de escrever as crônicas, né? Eugênio deu afastado, mas voltou agora com gosto de gás e está aqui nos parabenizando com esse... Isso é um evento maravilhoso. Isso é um projeto fantástico. Projeto fantástico e que vai pegar... E que eu vou precisar muito de você. Ah, Pode contar, aqui. pode mas contar com a gente. eu quero dizer, só complementando, que a história do Ceará era muito mal contada, né? Nós tínhamos matérias que tinham, por exemplo, a SPB, que era uma questão de moral e civismo, aquela coisa toda, já não temos mais, né? E a história do Ceará em si, né? Essa história que você citou das crianças que houve esse episódio foi terrível, né? Que poucas pessoas, se você perguntar, infelizmente o cearense ainda precisa se aprofundar mais na história, na nossa história, porque nós temos histórias belíssimas. Belíssimas, belíssimas. Se você for analisar bem, se você chegar na praça do passeio público e tocar naquelas grades, aquelas grades vieram de fora. Se você for aprofundar a história, elas vieram de navio. Se você for pegar o Mercado Central, que hoje está dividido em 2 ou 3 partes aqui, espalhado pela cidade, acho que até na Aerolândia está se acabando lá. Está se acabando. Veio de fora. Isso. O nosso teatro, ele veio totalmente para montar aqui. Isso. Não tinha Tem uma até uma estrutura. história que não vieram os manuais, né? Não, E eles não veio os passaram manuais. anos Passaram, pra montar aquele montar quebra-cabeça. aquele montaram quebra-cabeça. direitinho. tá entendendo? E a própria história, o Marrocos e Eugênio, sobre o bode oiô, que todo mundo fala. Às vezes eu vejo a pessoa dizendo, rapaz, o bode oiô foi isso, isso, isso. Mas você tem que aprofundar a história. Não é só você falar que o bode veio. Mas a história, ele fez parte da cidade. Isso, Ele foi eleito um dos maiores vereadores aqui do estado. Isso, Só não assumiu porque, é claro que ninguém que manda na cidade ia deixar o bode assumir a Assembleia já como vereador. Né? E o centro da cidade é um celeiro de É histórias. um celeiro de né? história. Tem um dia que vaiar o sol. Exatamente. Né? Foi no dia 30 de janeiro, que é a data do Acho meu que foi aniversário. 46, se eu não falo a memória. 30 de janeiro, a data do meu aniversário. E eu não esqueço por isso. E Marrocos, sem falar dos personagens históricos que o centro nos traz, né? Sim. Falando também da questão cultural, o banco, né, que tinha os intelectuais. O banco dos velhos, né, que eles chamavam, né? Os aposentados que chegavam, sentavam ali, participavam
Demócrito Rocha e tantas outras personalidades. Parte do vento, né? É, Tarde do Vento, exatamente. exatamente. Outra vez, outro Não, episódio. Fred, explica aí a parte do vento aí que é interessante. Vamos lá. Vai lá, mano. Eu acho que a Tarde do Vento é aquele episódio que as meninas passavam com as suas saias Floriano, na Praça do Ferreira. Floriano Peixoto ali, né? Aí eu acho que tinha um vento que dava e subia a elas- saia das meninas. Era mais ou Isso, menos vento uma história mais lateral. ou menos desse jeito. Não, e tinha também quando as normalistas. As normalistas, isso. Vinham ali pelo início da Pedro Borges, né? Isso. Aí tinha que subir os degraus do Palácio Progresso. E tinha um barzinho bem na esquina, né? Os caras ficavam só, os bebinhos ficavam só esperando as minhas subir pra ver. Eu criança, eu me lembro dessa época, do vento que tinha ali, realmente ali do lado do Cine São Luís, que a gente entrava naquela galeria, né, pra passar lá pra Barão de Rio, Acho que Rio Branco. Barão do Rio Branco, era. Barão do Rio Branco. E tinha realmente um vento forte, era canalizava, né, um vento ali forte, realmente. E se você pudesse voltar ao passado, vou perguntar a pergunta pra você, Fred. Em que tempo, né, em que período específico de Fortaleza você queria estar, né? Eugênio e Edvardo, Mago, a todos os ouvintes, eu digo que, para mim, os anos 70 foram os melhores anos da minha vida, né? Onde a cultura teve uma ascensão, eu digo falando em termos mundiais até, né? Não só locais, mas que na minha vida, onde eu morava, os anos 70 foram os melhores anos da minha vida. Quem viveu realmente a juventude ali nos anos 70, viveu a melhor juventude de todos os Com tempos. certeza. Viu? Sem dúvida. Foi uma época de ouro. E aí, o Edivar, Mago, Eu- onde é que você faria uma mágica e estaria em Fortaleza? Hoje, Agora. se eu pudesse voltar o tempo, eu estaria na década de 20 para 30, intercalando entre a década de 20 e a década de 40. Ia ver nossos pais nascendo. Tomando um cafezinho no Tomando um Café cafezinho Java, no né? Café Java, do Mané Coco, ou Na então Praça no do Café do Ferreira, Comércio, né? ou então nos Irmãos Emídio, né? A Praça Que do Feira Os tinha irmãos 3 ou Emídio. 4 cafés, era um em cada Os esquina. quiosques, uns quiosques, tinha o Café do Comércio, tinha o Java. o Java, do Mané Coco, né? Sim, sim. Personagem folclórico na época também. Sim. Ele não era um gentleman, uma pessoa culturalmente falando, mas ele tinha aquela coisa de trazer para dentro do café dele toda a intelectualidade da época, tanto que foi no Café Java que se formou a padaria espiritual. Padaria espiritual. Foi de lá que surgiu os grandes Que nomes aí da nossa já história. será um outro capítulo A também, padaria. né? É muita história, gente. A padaria espiritual, porque se a gente for acho que explicar tudo que a gente Não, a gente cita vira a noite né, aqui falando vai direto. cada assunto que vier. Padaria espiritual, né? Foi uma reunião de intelectuais, né? Liderada por Antônio Antônio Salles. Salles, teve o Rodolfo Teófilo também, Isso, teve muita Onde gente. eles fizeram Quintino Cunha também um foi um dos jornal, membros. né? E o jornal se chamava O Pão, O pão. né? Que é. saía E cada ali. edição era chamada de fornalha. Isso, saía a Isso é fornalha interessante. ali. E eles não tinham um nome O pão significava cada componente, cada né? componente. Isso era em 20? A Não, já era mais não, pra cá, bem né? antes. A Não, padaria durou não. de 1892, eu acho que até 1898. Ela não durou muito, não. Ah, Ela tá. durou A acho gente que tem que pesquisar. chegou nem uma mas década, não. Mas as primeiras edições, pelo que eu vi num livro, as primeiras edições elas estouraram em menos de 48 horas. O primeiro é a edição da Padaria Espiritual, porque quem comprava a Padaria Espiritual, a fornalha, era o povo simples. Era o povo que gostava de novidade. E para cada assunto da padaria espiritual, tinha alguma coisa dentro do meio do povo. Isso foi que pegou e se trouxe para o povo simples o gosto pela leitura, pela cultura. Vale salientar aqui também, que falando jornalisticamente, sobre a questão da imprensa, né? Aqui em Fortaleza, que o pioneiro da imprensa aqui, criou o primeiro jornal, foi o senhor João Brígido, que não era cearense, mas era piauiense. Mas ele foi o precursor do jornalismo aqui no nosso estado, né?
aí também já é um capítulo para a gente desenvolver. Voltando aqui para a Praça do Ferreira, infelizmente hoje a nossa Praça do Ferreira está meio que abandonada, né? Triste. Ela teve uma Realmente. última reforma lá em 1990, 99. Acho que foi, Última reforma, não estou lembrado. acho que foi início Mas do já ano faz 2000, tanto tempo. Faz muito tempo. E tá lá abandonada. Na época da pandemia, houve aí aquela questão de que parou tudo, né? E as pessoas começaram a fazer da Praça do Ferreira habitação. Fala, Celino. Mas já como é? Negócio do comércio daqui de Fortaleza. FIEC, Não, FEC não. CDL. CDL, Clube já Diretor. anunciou Sim. a nova reforma. nova reforma. Aham, já anunciaram. Ok. Assinado até pelo Fausto Nilo. Ah, é? É. Tá, mas isso é prefeitura ou é Estado que vai? Não, é a parceria pública-privada. Pública-privada, né? Isso. Porque eu tinha até. Eu tava agendando aí com o prefeito eleito, o Fortaleza agora, para no começo do ano pedir, né? A ele as providências para que faça alguma coisa. Mas aí estou sabendo agora do Arcelino, a providência vem aí então da iniciativa privada. Ok. Vamos agora perguntar aqui, uma última pergunta, Marrocos. Última não, que a gente aqui vai conversar bastante. Como você imagina o futuro de Fortaleza, em termos culturais e educacionais? O que gostaria de ver preservado, o que acredita que possa evoluir? Eita. Essa pergunta é difícil, realmente, por conta de que o que já foi falado aqui também pelo Mago, a questão da destruição de certos prédios, aquela questão não só falando das coisas materiais, né? Das coisas imateriais também, que agora tem a cultura imaterial, que é difícil ainda de preservar, de cultuar. Eu não sei responder realmente a questão de como será daqui para frente essa questão da cultura de Fortaleza, da educação, já que grandes nomes estão sumindo, né? Estão indo embora, estão partindo, e você indagou como será a juventude de amanhã, né? Como será a nossa juventude amanhã, se ela terá algum interesse Algum pela interesse questão, sobre a nossa história, né? sobre a nossa história. Marrocos é muito triste. Você passa ali pela Jacarecanga, Francisco Sá, centro da cidade, eu acho que pela Princesa Isabel, você vê prédios históricos que poderiam ser preservados e culturalmente adicionados a algum serviço para a população, acabados, abandonados. Ninguém sabe se é por questões familiares, ninguém sabe. Mas você vê prédios históricos tomados pela população mais carente. Jacarecanga era um bairro nobre, né? Bairro nobríssimo, Jacarecanga. Era um bairro nobre. Jacarecanga era um bairro nobre. Ali na Francisco Sá, cada casarão realmente tem outros a demolir, já tem outros condenados. Condenados já. Muita coisa ali já condenada mesmo. O bairro do Benfica, quando o centro implodiu, que não tinha mais como você construir nada dentro do centro, você optou por duas opções. Ou você expande para Jacarecanga, como um bairro novo, ou você expande para o Benfica, como um bairro que surgiria como um centro cultural. E o que aconteceu? Cresceu-se a cidade, demasiadamente demais. Jacarecanga, quem morava na Jacarecanga foi para a Aldeota. E quem morava na Aldeota saiu do Benfica e foi por bairros mais afastados, como Aquiraz, ali, onde Eusébio, ali pela Washington Soares. Sim. Com a chegada do Iguatemi, aquela área toda foi crescendo e foi se expandindo para áreas mais distantes. Ah, isso mesmo, a questão do centro, quando tinha o Dingo, né? Isso. O centro da cidade mudou para outro local. Isso. Né? E o que acontece, né? Você tem ali a cidade começa ali no centro, ao redor do forte, né? E ali vai caminhando. Por quê? Fica saturado, lojas, aquela movimentação toda. Então as pessoas querem uma tranquilidade. Aí vai para a Aldeota. A
Aldeota, a partir, né, de 64, quando eu nasci, e aí foi desenvolvendo, foi trazendo o comércio, e aí já começou, e as pessoas já vão ali para Praia do Futuro, mais ali para as dunas, né? E aí começa, a Santos Dumont começa, nós vamos falar no próximo programa, começa a se estender até Porque como você a Praia do falou, Futuro. Eugênio, a Aldeota, ela começou residencial e com a chegada do dinheiro e do capital, ela começou a se tornar Tornou-se empresarial. Isso. Comércio, E aí, na totalmente. década de 80, as pessoas que estavam na Aldeota já foram para o que chamam de Aldeota Sul, que é ali para depois do Iguatemi, Guararapes, Exatamente. Seis Bocas, e aí vai depois. Edson E aí Queiroz. vai. E vai para o Porto das Dunas. E hoje chega no Eusébio, que é um distrito que já está inchado Tá encharcado já. de condomínios, de prédios que as pessoas querem e vão se afastando. E a cidade vai crescendo também. Vai crescendo. Né? O que é triste também, é que acontece que muitas edificações no centro e em outros locais aqui ficam abandonadas, né? Abandonadas Sim, mesmo, sim. caindo os pedaços, ninguém faz mais nada. E também que é uma tristeza. Podia, É, você falou, Mago. você podia vê- ser, Podia ser usado mais para- bem aproveitados para o os espaços. público mesmo, Você vê que hoje no centro tem mais, acho que tem mais estacionamento do que casas de comércio. Você derruba um prédio patrimonial para fazer estacionamento. Difícil estacionar no centro. E ainda Eugênio, eu não sei se está fechado, mas na Rua São Paulo, o Museu São Paulo, que era referência aqui no nosso estado, ele está abandonado, ele está pichado, ele está fechado desde a época da pandemia. Um prédio que é um prédio histórico, que tem história, ele está fechado. Não se tem nenhuma certeza quando é que ele vai ser aberto novamente, mas está fechado lá. É um museu que era referência aqui no Ceará, para você ver cultura indígena, móveis históricos, Rodolfo Teófilos, retratos de grandes nomes do nosso estado, devem estar empoeirados em algum canto lá guardado. Fortaleza, ela é uma cidade que sempre foi uma cidade turística, né? E nós temos hoje uma beira-mar estruturada, reformada. E eu vou dizer, é uma das orlas marítimas mais lindas do Brasil, né? E hoje atrai muito turista. Mas a questão do centro histórico mesmo está Deixa muito a abandonado. desejar, deixa muito a desejar. Deixando ali de fora a estação, que também foi reformulada, e existe o Museu da Estação, que é muito visitado e é interessante, mas o centro mesmo, ali a Praça do Ferreira, a Praça do José Alencar, principalmente a Praça do Ferreira, está abandonada, né? Nosso amigo Acelino deu uma boa notícia, vamos ver se isso vai realmente andar, né, agora. O Marrocos já falou sobre a criação, queria voltar à criação do grupo Saudosa Fortaleza, para a gente encerrar aqui. E aí, como é que você vê lá, como é que está o grupo, né? O entusiasmo das pessoas, o que é que você Pois sente? é, olha, eu vejo postagens de pessoas, senhoras, agradecendo, sabe, ao grupo, aos administradores, que somos nós aqui. Eu não sou só fundador, eu também sou administrador, eu quero dividir com vocês essa coisa maravilhosa que cresceu, deu um salto muito Deu um alto. salto muito bom. A partir da entrada do senhor Eugênio e do senhor Edvar Júnior, teve um aumento. Agora temos dona Luísa, né? Dona Luísa Gregório. Luísa Gregório. Maria Luísa Olha, Gregório. eu vou pedir aqui, pedir licença e pedir para você se inscrever lá no grupo Saudosa Fortaleza no Facebook, tá? O grupo é incrível, tem muitas fotos incríveis lá. E aí eu peço para você se inscrever para ver se a gente daqui para o final do ano a gente bate os 30 mil, né? inscritos. 30 né? mil, vamos bater rapidinho. Por favor, vai lá no grupo Saudosa Fortaleza e se inscreve lá. Perfeitamente. Realmente nós começamos, como eu te disse, antes de vocês, eu estava sozinho ali, Tempo, Celino. pedindo uma ajuda. Pedindo uma ajuda. Aí quando encontrei vocês e também um auxílio luxuoso da Leila Nobre, né? Mas também porque ela já tem um blog, ela também tem sim. pouco tempo para dar
uma força ao nosso grupo. Mas graças a Deus está crescendo e vai crescer muito mais. Muito mais. Alguém uma vez disse: Ah, você só tem isso no grupo? Eu digo: Nós só temos isso, mas temos qualidade. Isso é o mais importante. Ah, e eu vou agora fazer um apelo também para as pessoas abrirem os seus baús, né? Porque tem muita gente que tem foto ali ainda guardada no baú, Sim, sim. nos álbuns, que desapegue, né, dessas fotos, para Coloquem, mostrar para o divulguem, público. né? Isso. É. E também pedir, fazer um apelo a quem fizer as postagens, porque bota muitas postagens de propaganda de comércio, tá lá na regra. Não, gente, é um grupo só sobre a nossa saudosa Fortaleza. cidade de Fortaleza, tá? E aí realmente a gente tem que Algumas desses cortar. dessas propagandas antigas são para ilustrar, né? Mas É. às vezes ficam colocando muito, né, Marrom? Isso, É. também há repetições. Eu quero que também fazer um apelo a quem postar alguma coisa, seja lá um cartão postal, seja um vídeo, que dê mais referências sobre aquilo que você posta, Isso, porque as escreva. pessoas ficam perguntando: o que é isso aqui? Onde é isso aqui? Né? Fica toda essa dúvida. Então, por favor, por gentileza, eu peço encarecidamente que quando vocês postarem, deem as referências, né? Mas, A Marrom, o que eu fonte. acho muito interessante lá no grupo Saudosa Fortaleza é a questão dos comentários. Realmente tem muitos comentários, né? Às vezes as pessoas querem saber: Sim. "Ih, mas por que isso? Mas por que tá aí?" Já faz Sim. essa Essa ponte, né? Essa ligação entre o que está sendo posto e o que você está entendendo como aquilo. Talvez tem pessoas que veem a foto e veem o texto, me lembro disso, isso foi realmente desse jeito mesmo. Sim, e Então, dentro dos comentários, aí acaba descobrindo, né? acaba descobrindo, passa para outra Isso. conexão. Isso é da época da minha mãe falava muito disso. Sempre a gente Isso, minha mãe Pois falava é, muito o disso. bom é que tá abrindo um leque, principalmente assim, as publicações sobre imóveis, né? No caso, eu estava falando com o Edvard, que a dona Luísa postou aquela casa famosa da Antônia Augusto com a Santos Dumont, que tem uma história, que eu sei qual é a história, e eu botei, né? Fiz um comentário e descobri. Aí veio um comentário de uma sobrinha neta do antigo proprietário da casa. Ela postou. Era isso mesmo, Marrocos. Aí isso é muito bom. Interessante, Quer dizer, né? já descobri um parente sem querer, né? Porque ela reconheceu e tá lá, tá conosco. Até solicitei amizade. Vamos ver se ela responde. Eu fiz uma vez um comentário lá no grupo e que eu coloquei algo que eu achava, né? Foi um achismo meu. E acabou que na semana eu descobri que não era bem aquilo. Eu fui lá no grupo e não apaguei o que eu tinha colocado, não. Eu só coloquei um parênteses dizendo: olha, não foi bem assim que aconteceu a coisa que eu contei aqui. É para ficar autêntico, né? Não é você apagar ali e dizer: depois eu falo o que foi. No próximo programa eu falo o que foi. Mas, Marrocos, eu posso fazer aqui umas perguntas pessoais? Eita, pai, agora vamos. Vamos sair aqui do Fortaleza, porque você é o nosso entrevistado e você é uma figura pública, porque você é ator, porque você é essa pessoa carismática, essa pessoa que as pessoas gostam muito, né? Com certeza. E é uma pessoa da noite também, que o Marrocos tem muitas amizades e aí eu queria perguntar para você aqui um ping-pong. Vamos lá? Bora. Perfeito. Podemos. Já estamos aqui, vamos lá. Vamos Né? lá, uma mulher, Marrocos. Mulher, olha, a nossa referência é dentro, sem sair do nosso grupo, uma mulher excêntrica que foi uma grande escritora. Eu citaria Raquel de Queiroz, né? Raquel de Queiroz foi um referencial, a primeira mulher a adentrar uma academia brasileira de letras. Excelente sua citação, né? Isso aí é uma coisa fabulosa, né? Um homem.
Vamos Pode ser ver. qualquer homem que vê na sua mente. Na sua mente. Não, eu tive assim, admiração por um administrador, que foi um ex-governador, que foi o senhor César Carlos de Oliveira. A sua gestão me impressionou. Eu era criança, mas eu via progresso na nossa cidade, né? Algumas mudanças. Sim. E não tinha não era a época daqueles interesses. Dentro da tua pergunta, a gente realmente tem alguns governantes, né, do nosso estado que realmente deram uma contribuição assim, fantástica para o engrandecimento, para a evolução. É tanto que Fortaleza passa a ser maior populacionalmente falando, né? E também com o maior PIB, Sim. né? Percentual também Sim. do Brasil, Fortaleza, né? Isso é interessante demais. E isso tem um trabalho ali feito lá na década de 80, né, com os governantes. Eu vou citar aqui o Tasso Gereissati, que fez aquela abertura do industrial ali no Maracanaú, né, que antes era distrito de Fortaleza, né, o distrito industrial, né, ele fez Sim. aberturas ali com bastante incentivo, que fez com que viesse várias empresas, várias fábricas, né, e proporcionasse aí, enfim, é isso aí. Vamos deixar registrado o que é de César, a gente dá a César, né? Perfeito. Marrocos, uma cidade. Cidade é a minha fortaleza, né? É minha fortaleza. E outra cidade? Uma outra cidade? Outra. É porque eu tive a oportunidade de morar lá por 2 anos, na década de 60, Maceió, cidade que antigamente era pacata, hoje já está violenta, né? Como tantas Como tantas e tantas isso outras é- cidades do tantas nosso cidades país. do Brasil. Mas Maceió era um paraíso, sabe? Eu morei 2 anos e realmente para mim Maceió tem marcou. uma política também de turismo, né? Interessante lá, né? Tem. Eles preservam a orla. Tem, Eu estive sim. em Maceió. Achei muito interessante a orla, toda igualzinha ali. Os prédios não são mais de 10 andares, né? Todos iguais. Não é essa especulação imobiliária que tem aqui em Isso Fortaleza, aí também né? acontece no litoral de João Pessoa. Pessoas também, isso. João Pessoa, né? Você não pode construir mais do que 6 andares. Vamos lá, nossa cidade Fortaleza é linda e maravilhosa. Nós temos ali a mais bela orla marítima ali, com toda aquela infraestrutura que tem ali. E a própria geografia, né? É bonito ali a ponta A do Enseada, Mucuripe, né? a Enseada, né? Onde foi construído o porto. Agora o porto foi deslocado para um distrito mais distante, que é o Pecém, né? São Gonçalo do Amarante. Né? Mas, infelizmente, nossa cidade cresceu assim absurdamente de prédios, né? Você vê, por exemplo, uma foto de 1974, ali, 72, e você vai ver hoje é coberto de prédios, né? Nós temos aqui lá no... Mas eu quero abrir um parênteses, desculpe, Eugênio, cortar. É um crescimento meio desordenado. Desordenado, né? sim, é. É um crescimento meio desordenado. Porque se você vir os mapas antigos, Fortaleza era um tabuleiro de xadrez, mas com ruas estreitas. Com ruas estreitas, Eles exatamente. nunca pensaram, né? Isso. Entendeu? Achavam que ia só ter bonde Isso e aí Ford foi um 29. grande problema, né? É tanto que com essa verticalização, construção dos Sim. prédios na beira-mar, ficou mais quente o centro da cidade. Sim. Sem dúvida. As áreas mais próximas ao centro ficaram bem mais quentes, porque não tem vento. Isso. Eu fui morar em 73 no Dionísio Torres. Saí ali da Aldeota e fui morar no Dionísio Torres. Ali a gente tinha uma canalização de vento muito grande, vindo ali da Sabiaguaba, né? E era muito vento. Aí a cidade foi crescendo ali na Aldeota, foi formado aquele paredão que Perfeito. aí... E a própria Beira-Mar, né? Houve uma época, eu não sei qual foi eu não me lembro se é o deputado vereador que criou aqui a lei do vento livre, mas a especulação não deu lugar. Não deu lugar, não. Eu queria cedeu. só citar também o Morro de Santa Teresa, que é ali no Mucuripe. Sim, Na década de sim. 70 tinha vários barzinhos lá.
E incrível também que Fortaleza sempre mudou os points, né? E ali em 70 tinha aquele point ali em Santa Teresa, e onde a gente tinha um mirante ali que a gente contemplava ali a cidade de Fortaleza, da Eugênio, aldeota, e só via alguns prédios, né? Hoje só vê um paredão. eu vou te falar que anteriormente ali no Morro Santa Terezinha, Isso. ali no governo do Vigílio Távora, né, eles criaram a Proafa, que eram casas populares para os pescadores. E, infelizmente, os turistas estrangeiros invadiram ali e começaram a adquirir as casas dos pescadores por preços irrisórios. E os pescadores iam sendo transferidos para população, para recantos ribeirinhos. Ou Entendeu? então o Vicente Pison subia mais para Exatamente. subia mais o morro ainda e ficava ali nas dunas. o Aí Vicente Pison. também entrou o tráfico de drogas, ela veio tudo e descaracterizou. Sim, se bem que virou um polo turístico, mas não vingou. Não vingou muito tempo. Tá, a gente ia, você sim, falou. sim. Tinha o Pilão, Sim. que nós tínhamos, era famoso demais, né? Tinha o Mito, que era um que tinha uns Me telefones liga. na mesa. Me Liga, liga. me liga. Tinha telefone na mesa, que você ligava de uma mesa para outra. Olha que interessante. Hoje Aí em dia, Fortaleza celular. hoje, ali naquele Santa Terezinha é um perigo, né? Você não tem mais aquela tranquilidade. Marrocos, uma música. Uma música, olha, eu vou lhe dizer que uma música que é marcante é de uma cantora americana, a Minnie Riperton. Ela gravou, infelizmente ela morreu com câncer na garganta. Ela é autora daquela música Loving You, que ela dá aquele agudo Sim. perfeitamente. E essa música eu arrepio todo quando eu só falar. Na década de 70, Essa música então, hein? marcou. E os cantores cantando. Agora a música local, para mim, é Mucuripe, sem dúvida Sem sombra de nenhuma. dúvida. Mucuripe é um hino. É nosso hino. Um filme que mudou a tua forma de ver o mundo. Um filme que eu me identifiquei. Sim, Que eu me identifiquei, porque quando eu era garoto, eu ali na Vajota tinha um senhor que passava filme caseiro, na casa dele. Era uma casinha de reboco e ele saía com a máquina para passar filme. A tela era um lençol e ele passava os filmes, né? Até há pouco tempo eu tinha o nome dele. Então, eu me identifiquei com a história do Cinema Paradiso, né? O italiano lindo, aquele menino, porque esse rapaz que projetava filmes, ele me dava muitos rolos de filme. E eu tinha até do Chacrinha que eu olhava assim, Sim, sim. né? Na luz. E vi que tinham pedaços de filmes do programa do Chacrinha, acredite. Uhum. E esses rolos sumiram. Para mim foi uma perda irreparável. Aqui a gente está fazendo esse ping-pong de perguntas ao Marrocos. E é interessante que a gente puxa aqui para o nosso assunto de Fortaleza Antiga. Eu ali morando lá no Diniz Torres, ia ali para o jornal Unitário, que era ali na Assis Chateaubriand, e lá eles jogavam os acetatos do Jornal do Dia no lixo, cara. E eu olhava os acetatos, assim, os fotolitos, né? Naquela época. E eu olhava a matéria, olhava a foto. Meu Deus, por que eu não guardei aquilo? Hoje seria um acervo bem interessante. Me lembrei do projetor, do rapaz que tinha uma máquina de filme, Goré. Era um apelido, Goré. Então ele cobrava um pequeno valor e as crianças assistiam, ficavam nos tamburetinhos de forró, né, que chamam, nos tamburetes, assistindo ao filme, numa tela que era um lençol. Isso marcou minha infância, né? E eu acho que, Marrocos, até no interior do estado, acho que na década de 70, se via muito nas comunidades que só tinham a televisão. Sim. E toda a comunidade ia assistir televisão. Os vizinhos iam todos para a praça, tinha uma É. televisão na praça, que todo mundo assistia televisão ali. Tem E haja tamborete.
questão da chegada da televisão colorida em 72, 1972, que eu fui assistir. Foi assistir na TV Educativa. Eu fui assistir na Praça Portugal. Colocaram Portugal, 4 foi. aparelhos. Em Fortaleza só tinha 100 aparelhos de TV a cores. Colocaram 4 ali na Praça Portugal. A velha com o telefone. programa Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Se Um você tá instante maestro. se você tá gostando do papo aqui, essa questão de Fortaleza Antiga, dá o joinha aí, inscreve no canal para assistir o próximo, né? Na próxima Nos segunda. ajude aí Nos ajude a divulgar o nosso Aqui, trabalho. Sempre com a presença do Mago, tá? Aqui nos dando essa força aqui, revivendo tantas histórias de Fortaleza. Um livro, Marrocos. Um livro. Esse meu livro de cabeceira. Eu, certa vez, vieram umas amigas de São Paulo e me emprestaram o livro. E até hoje está comigo, né, em minha posse, porque eu perdi o contato delas. De um escritor que se escondia, O Apanhador no Campo de Centeio, J.D. Salinger. É um livro também que eu me identifico, porque um garoto sai da escola, né? E eu também tive essa fuga de escola, e ele tem uma certa passagem que ele vai na casa de... Desculpe. Ele vai passa na saída do colégio, ele passa na casa de um ex-professor dele de história. E quando ele entra no quarto do professor, o professor está todo encoberto, né, com as cobertas de frio, e ele disse que sentia um cheiro incrível de Vic Vaporub. Mas Achei demais. é um livro excelente, esse livro. Qual a melhor maneira de começar o dia para você, Marrocos? Um dia amanhecer saudável, né? Acordar. E já fazer as tarefas da casa, tomar um bom café, é isso. Se você chegasse em 1970 e encontrasse um Marrocos ali, o que é que você diria para ele? Rapaz, se divirta, dance, brinque, vá fazer suas amizades, converse, divulgue. Divulgue a paz, divulgue a sociabilidade com as pessoas. Seja amigo, tenha paz, seja respeitoso e principalmente dê amor. Gente, Com certeza. essa foi a mensagem de encerramento aqui do nosso programa, né, ok? Ok. Mais uma vez eu queria agradecer a FM Benfica, ao Shopping Benfica, né? Que abriu esse espaço pra gente, né? Exatamente. Agradecer a presença do nosso entrevistado, Marrocos Anselmo. Marrocos, você é um querido, tá aqui no meu coração. Oxe. E quero fazer muitos projetos com você. Nós vamos bombar sim, aí claro. com o Saudosa Fortaleza. Você deu com o seu auxílio também de Membros... mídia, da sua inteligência. É o Eugênio, né? Já tem gênio no já nome, tem gênio no né? meio, já. Tem gênio. Tudo isso aqui é obra dele, essa coisa toda, fabulosa. Cara, a gente não falou da marca. Olha que marca. Marca. Modéstia à parte. Pois é. Porque assim, eu sou um criador, mas quando eu termino as minhas criações, eu olho assim, cara, que legal. Eu queria, cara. Eugênio, que se você puder explicar Pronto, deixa eu apontar aqui, ó. Nós temos aqui a referência do relógio, né? A coluna da hora. Coluna da hora na Praça do Ferreira, né? O F, o O e o R de Fortaleza, né? Se você perceber nesse desenho aqui, nós temos o Teatro José de Alencar, né? Que é nesse formato aqui. Sim. Aqui o que é, Mago? A torre lá. Acho que é a torre Cristo Rei. do Cristo Rei. Cristo Rei na praça ali Em frente ao Seminário da Prainha. Exatamente. Nós temos aqui uma jangadinha e representa isso aqui o pia ali da ponte metálica, Ponte né? metálica. Chamada ponte metálica, né? E, Eugênio, voltando do Cristo Rei, esse monumento foi criado em 1922 em comemoração acho que foi centenário da nossa independência. Foi. Muito bem. Nós temos aqui olha, isso aqui é a PR9, ali do lado da Cidade da Criança, né? Que tem essa edificação, né? E aqui eu fiz uma homenagem
ao nosso arquiteto Marrocos, só tem seu nome, o Marrocos Aragão, que projetou a rodoviária São Tomé. Então aqui são as colunas da rodoviária São Tomé, que eu acho belíssimo, né? E aqui eu faço essa homenagem, e tem esse né? formato, né? Isso. Essas, né? Todos os pilares lá na rodoviária são feitos dessa maneira. E aqui nós temos uma das pontas da nossa catedral metropolitana. É assim, parece uma árvore de Natal. Parece uma árvore de Natal, realmente. Mas é uma das pontas. São duas colunas, né? E é nesse formato aí. Mais uma vez agradecendo. Fantástico, fantástico. Obrigado, Marrocos, mas menos. Eu queria agradecer a presença do Mago, Muito contador obrigado. de histórias lá do grupo Saudosa Fortaleza. E toda segunda-feira eu vou estar aqui, lhe auxiliando aqui no que for preciso. Opa, eu agradeço desde já. Beleza. Acelino Neto, meu querido, muito obrigado. Gente, obrigado pela Marcelino, satisfação, meu querido. obrigado pela presença aí de todos, tá? Uma boa semana para todos. Muitíssimo obrigado pelo seu compartilhamento, né? Pelo like. E até o próximo. Se inscreve. Não perca os próximos programas. Até Muita novidade. Até a próxima segunda-feira e tchau. Obrigado. Tchau. Nós vamos botar um banner aí com a mensagem do programa do dia.